Olá, seja bem-vindo a mais um sobre mil e uma coisas. E nessa sexta edição, nesse sexto episódio, eu quero mais uma vez agradecer a você e lembrar que o nosso propósito aqui é construir uma jornada de sabedoria, de se aprofundar, ser uma porta de entrada também para vários temas e assuntos que você vai escolher. E hoje a gente tem uma pergunta bem especial e bem profunda e bem complicada. Quem criou o mal? Esse é um dos temas que é muito visitado, muito eh, navegado, né? Pesquisado em várias religiões, em várias escolas filosóficas, em várias culturas, de cientistas a psicólogos. Todo mundo se pergunta por que o mal, por que de tantas realidades destruidoras, por que de tantas pessoas que simplesmente permitem que o seu coração se torne um poço eh, sem fim de maldades. E eu quero partir, né, aqui daquela dimensão que sempre fazemos, mostrar as nossas fontes. Eu quero hoje lidar com um livro do Roger Olson, História das Controvérsias na Teologia Cristã. É uma das melhores fotografias sobre o pensamento cristão. Ele consegue fazer um, um mosaico de todos os pensadores cristãos em todos os temas que ele se propõe. É realmente de uma riqueza grandiosa. Todo estudante, todo pesquisador deveria ter esse livro, deveria, portanto, lê-lo de uma forma bem especial. Nessa jornada também sobre o mal, a gente vai lidar com um livro do Santo Agostinho, A Natureza do Bem, né? E Agostinho foi quem clareou o assunto do mal. Ele é quem faz uma sistematização levando em consideração as Sagradas Escrituras e ali os pais da igreja do seu período de vida, né, a tradição da igreja, e de uma certa forma nos traz algo assim extraordinário em relação à reflexão sobre a natureza do bem e, consequentemente, de onde veio o mal. Um outro livro, uma outra fonte, é a de São Tomás de Aquino. Na verdade, sobre o mal é parte, né, de um tratado maior, porém, as questões que lidam sobre o mal está nesse livro, que foi editado aí pela Eclésia, né? Então, vale a pena você também que quer compreender. O São Tomás de Aquino ele consegue dialogar com os filósofos até o seu tempo e fazer questionamentos que todos nós fazemos e trazer respostas bíblicas e pautados na tradição da igreja até aquele momento de sua vida também. Então, vale a pena. Olha, por que o mal, né? As grandes perguntas que a gente tem hoje em dia é por que Deus que é amor, Deus que é bondade, permitiu o mal? Qual o poder que ah, o inimigo de nossas vidas possui realmente? O que podemos esperar das outras pessoas, da nossa sociedade, do mundo, né? Eh, Constantemente a gente escuta a frase: o mundo é mau, não espere nada de ninguém, as pessoas não prestam. E aí? O que podemos realmente pensar sobre o mal? Quem criou o mal? Qual a dimensão do mal? O mal é irresistível? Ele vai vencer sempre? Olha só, eu quero começar trazendo para você três perspectivas sobre olhares que nos darão nortes em relação ao mal. O primeiro olhar a gente chama de dualismo, o segundo de monismo e o terceiro de naturalismo.
E quando a gente compreender esses três olhares, a gente vai perceber que eles são totalmente anticristãos e que são, portanto, respostas que termina trazendo uma rasura grandiosa para a ideia do mal. Mas vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês esses três olhares e refletir um pouco sobre eles. Porém, olha só, qual foi o grande ponto de partida para que Deus começasse, de uma certa forma, a ser questionado mais sistematicamente? Em 1755, ali em Lisboa, nós tivemos um terremoto, né? Era dia de Todos os Santos, dia 1 de novembro, as igrejas estavam lotadas, o povo era de uma fé muito grande, e quando o terremoto aconteceu, todos correram para uma dimensão onde parecia não ter mais tantos prédios, para acreditando que ali seria mais seguro, e veio três tsunamis, três ondas, né? Que então mataram milhares de pessoas ali naquele dia. Foi de uma realidade cruel, dolorosa, né? E aí gerou, então, alguns questionamentos sobre Deus, sobre sua bondade. E um dos mais ferozes foi uma poesia que aquele filósofo francês chamado Voltaire escreve, né, sobre o terremoto em Lisboa. Interessante que, numa das partes desse poema, ele diz assim: 100.000 desgraçados que a terra devora, que, ensanguentados, destroçados, porém palpitantes, terminam sem socorro, enterrados sobre seus telhados, no, no horror de angústia, seus dias lamentáveis. Ele pergunta, por exemplo, por que o pecado de Lisboa foi maior do que o de Paris, do que o da França. E aí lá na frente ele termina dizendo que, na verdade, não tem nada a ver com Deus, porque é como se fosse uma coisa simplesmente natural que está ali e não há ao que se recorrer. E veja essa última frase: mas como conceber um Deus, a própria bondade, que deu seus bens em abundância para seus filhos que ama, mas derrama sobre eles os males, as mãos cheias. Então, o terremoto em Lisboa terminou se transformando num ponto de partida de questionamento do próprio Deus, do governo de Deus, da ideia de um Deus que comandava tudo, que era bom, né? Pai, cuidador dos seus filhos. E mais à frente, a gente vai ter alguns avanços nesse olhar do ateísmo. E um escritor também francês, chamado Marcel Conté, li muito o Conté, ali entre meus 19 e 22 anos. O Conté vai dizer o seguinte: ele vai dizer que não consegue acreditar num Deus que permite o sofrimento das crianças, o que ele chama de o mal absoluto. É interessante que ele chega a dizer, eu vou citá-lo aqui, você vai encontrar essa discussão no meu livro, Arvorecer, quando eu falo sobre nascimento, sobre a vida da criança dentro da sociedade. E olha só, o filósofo Marcel Conté
ver no sofrimento das crianças o mal absoluto, a causa, inclusive, para um ateísmo axiológico. Para ele, o sofrimento de uma criança é diferente de um adulto, pelo fato que o crescido tem consciência de tal sofrimento e pode afastar-se dele, suportá-lo, revoltar-se contra e reagir. Como aponta, dispõe de um leque de atitudes possíveis. Mas quando a gente olha para a criança, não. Olha o que ele diz: desprovida dos recursos fornecidos pelo orgulho, pelo ódio, pela inteligência, pela fé, só ela está totalmente exposta à dor. Não se entrega, é entregue, abandonada a ela. Incapaz de lidar com a dor, só consegue fugir dela. Mas quanto mais foge, mais perto ela chega. Uma criança que sofre nua, inerme, dependente, confiante, perplexa, desperta uma piedade infinita. E aí ele termina dizendo assim: Deus não pode fazer os sofrimentos das crianças não terem existido? Resta a hipótese de que Deus não é onipotente. Então, olha só, eu sei que essa é a crise, é a pergunta de muitas pessoas. É o olhar de como Deus não age, como Deus não cuida, como Deus não busca responder à dor e ao sofrimento, como Deus permitiu que aquela pessoa que eu tanto amo fosse embora. E sabe, amados, eu termino essa discussão aqui respondendo no livro que o escritor francês fecha os olhos para o fato que os acontecimentos questionados por ele são frutos de ideologia e homens que se colocam no lugar de Deus. Ele está escrevendo e olhando ali para o fim da Segunda Guerra Mundial, mas olha só, quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, que mata o bebê no ventre, que destrói a vida e a alma das nossas crianças com ideologias que arrancam dela aquilo para o qual elas foram criadas, o seu propósito, a sua vocação. Então, é muito fácil simplesmente olhar para um ser transcendente e colocar todas as culpas nele, ou simplesmente concluir que ele não existe diante da postura do ser humano em destruir o seu próximo. Mas vamos lá. De onde vem o mal? O que gera tanta maldade? Três respostas, como eu disse antes, vão trazer olhares anticristão, fora da tradição bíblica e da tradição da igreja, e que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro olhar é o dualismo. O Olson diz o seguinte, que o dualismo é qualquer crença em duas realidades eternas e opostas, que estão ali governando, dirigindo, impulsionando a história, o mundo. É interessante que a gente tem religiões e pensamentos até filosóficos que lidam assim com essa ideia de um dualismo, seja do cosmo, seja da história, seja da própria estrutura humana. Então, você vai ter, por exemplo, a religião do zoroastrismo, que vai dizer que existe ali dois elementos, dois deuses, né? Um bom e um mal, e eles vivem em constante guerra, conflito, e toda a dimensão da própria história é circular. É uma batalha que vai entre o caos e o cosmo, vai entre o bem e o mal. E como agente, você ou vai estar a serviço do bem ou a serviço do mal. O maniqueísmo também dizia isso, e foi contra os maniqueus que o Santo Agostinho lida com aquela ideia de onde vem o mal.
né? Escreve aquele livro A Natureza do Bem. Quando a gente vai para a nossa realidade hoje, por exemplo, a gente vê algumas escolas até de psicologia que lidam com essa ideia de um dualismo, né? Por exemplo, essa teoria do efeito sombra, né? Muito tocada ali por Jung e seus adeptos, seus seguidores. Esse livro, inclusive, O Efeito Sombra, que fez um sucesso grandioso lá no final da década de 90, transformando-se até em um documentário, né? E qual é a grande defesa disso aí? Todos nós possuímos tanto luz, aspectos positivos, conscientes, quanto uma sombra, aspectos negativos, reprimidos, inconscientes, digamos assim, dentro de nós. E temos essa dualidade dentro da nossa natureza, essa dualidade dentro do nosso ser. Isso é inerente à própria existência humana. O que nós precisamos fazer? Aquilo que é bem simbolizado aí pelo símbolo do Yan Yon. Integrar a sombra e a luz. Trazer para a luz a nossa sombra. Aceitar aquilo em nós que é sombra e, de uma certa forma, ressignificá-lo. Então, vejam que não tem aí a ideia de redenção, não tem aí a ideia de transformação no sentido de ser restaurado por Deus. Há uma ideia aí de, a partir do conflito, harmonizar. O que já é um pensamento, se a gente viaja ali para a Grécia antiga, de alguns pensadores ali dos pré-socráticos. Então, olha só, esse dualismo vai dizer que o mal é algo que vai estar sempre ali. O que nós podemos fazer, de uma certa forma, é ressignificá-lo, é transformá-lo em algo que nos impulsione, que, de uma certa forma, estabeleça um fortalecimento maior diante da nossa luz, do nosso lado consciente, né? Dos nossos aspectos positivos. Então, para essa escola, para esse olhar, para essa filosofia, o mal é eterno e é um elemento que impulsiona a própria história, nesse conflito com o bem, nessa guerra com o bem. O outro olhar que nós vamos ver é o monismo. E o que faz o monismo? O monismo reduz a realidade a uma substância espiritual identificada como Deus ou o divino. Então, vejam, tudo é espiritual. Tudo é essa luz, essa substância espiritual divina, que se identifica aí como Deus, essa totalidade, ou como o próprio divino. Mas vejam, sempre no sentido de uma mente superior, de um ser de luz, de um espírito, né? Daí vem, por exemplo, o panteísmo, né? Que vai dizer que o universo todo é divino. Vai vir também esse pensamento que nós chamamos de emanetismo. E o que o emanetismo pensa? Deus é uma substância divina única, luz, espírito, mente suprema, que emitiu raios ou emanação dentro do vazio. Mas, de alguma forma, isso se desestruturou, ou teve uma parte disso que se desestruturou.
uma parte dessa manifestação divina se esqueceu de sua verdadeira origem. Em alguns outros pensamentos, é como se tivesse se materializado, se endurecido e se transformado em matéria. E toda matéria é má. A criação é má. A natureza é má. E o que é que nós precisamos então fazer? É entender que a bondade está, a volta ao bem está em vencer a ignorância, buscar esse conhecimento esotérico, esse conhecimento que emana de uma luz esotérica, de uma percepção que só você que entra nesse segredo, nesse exclusivismo ali vai vivenciar. O próprio gnosticismo está inserido aí. A nova era hoje lida muito com isso. Teosofia, essas religiões de mistério, de etapas misteriosas, né? De elevações e estágios que você precisa ser cada vez mais iniciado, né? Para, de uma certa forma, se elevar, chegar à plenitude do bem. E cada um que vai entrando nessa jornada se torna muito mais sábio que todos os outros, porque ele vai bebendo de uma sabedoria esotérica. Interessante perceber que, de uma certa forma, boa parte da filosofia, principalmente alemã, vai abraçar isso e tenta transformar isso em algo racional. Isso mesmo. E são outros capítulos. O terceiro pensamento, que é profundamente anticristão e que vai dar uma resposta profundamente anticristã ao mal, é o naturalismo. O naturalismo vai nos dizer que a natureza é a única realidade. Deixa eu só aumentar aqui para você ver melhor. É a ideia de que a natureza é a única realidade. Daí vem vir o iluminismo, materialismo, e você que acompanhou o diálogo passado percebeu que eu tratei especificamente sobre o materialismo, sobre essa ideologia. A maioria dos procedimentos da ciência moderna vai entender isso, né? Vai estar funcionando sobre essa base. É interessante que se defende muito a ideia de que a psicologia não entra por aí. Apenas uma escola ou duas da psicologia lida com o naturalismo, principalmente ali o behaviorismo. Mas quando eu pergunto, por exemplo, as escolas comportamentais, elas acreditam em alguma coisa da dimensão espiritual? As escolas cognitivas, né? Comportamental cognitivas, as escolas humanistas, as escolas transculturais, todas elas bebem, de uma certa forma, com o relativismo, com a ideia de você é aquilo que você está inserido, seja numa sociedade, seja numa cultura, seja num modelo de pensamento, seja num modelo de religião. Pensa aí que a maioria delas tem como pais Nietzsche, por exemplo, que vai dizer que tudo é relativo, não há uma verdade absoluta, não há Deus, entendeu? Então, assim, cada cultura pode criar os seus próprios valores, cada povo pode ter a sua própria orientação, e isso vai se afunilando ao ponto de se transformar numa guerra ideológica, onde eu sou aquilo que quero ser, eu sou o fenômeno que está na minha cabeça. Eu escolho o que sou, o que me identifico.
E que coisa maluca isso, né? De uma certa forma. Porque eu proponho uma existência meramente material, uma sociedade meramente dependente da sua estrutura apenas física, onde o próprio desenvolvimento do pensamento não tem a ver com uma categoria desconectada do próprio cérebro, tem a ver com a própria essa ideia de que a neurociência lida com a estrutura cerebral para lidar com o pensamento, com os sentimentos, com as dores, com tudo. E aí, ao mesmo tempo, se diz, mas você pode ser aquilo que você escolher ser. Então, o que é o mal nesse aspecto? O mal tem a ver com a própria estrutura. Hoje pode ser um mal, amanhã pode ser um bem. Hoje pode causar um dano e você perceber que amanhã. Então, eu posso ressignificar o mal dentro dessa jornada. Então, tá aí as 3 escolas que vão ser profundamente anticristãs, que vão andar totalmente opostas ao pensamento bíblico e da tradição da igreja cristã. E aí a gente, então, passa a resposta que Santo Agostinho vai dar em relação ao mal. E o que ele diz? O mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Santo Agostinho vai nos colocar que Deus criou todas as coisas boas. Não há nada que Deus tenha criado que, de uma certa forma, seja mal. Tudo é criado por Deus bom. Ele é o sumo bem, ok? Ele é o bem supremo, é totalmente bondade, e a sua criação está ali numa categoria abaixo, porém boa. Toda a criação é boa. O livro de Gênesis diz que tudo que Deus criou, quando terminou, ele disse é bom. E olha só, quando ele cria o homem, ele diz é muito bom. Então, de uma certa forma, o ser humano está numa outra hierarquia. O que, de uma certa forma, põe em conflito com a ideologia desse tempo. Uma ideologia que classifica o homem no mesmo nível da natureza, que vê a importância de um cachorro no mesmo nível que a importância de um ser humano. Ah, o homem é um animal racional. Esse é um pensamento equivocado. O filósofo inglês Roger Scruton, perto da sua morte, ele lançou um livro sobre a natureza humana e ele diz uma coisa muito interessante. O homem não é um animal. A estrutura animal, o corpo físico, está ali, mas o homem é uma pessoa, é um ser humano. Ele tem uma categoria de existência que nenhum outro animal possui. Tem. Animal não faz obra de arte, animal não faz uma igreja, um animal não faz uma comunidade de amigos que bebem no final de semana, comem um churrasco no final de semana. Eles podem ter instintos, mas ele não tem cultura. Agora, olha só, também o animal não projeta a maldade, optando por não ser bom. Essa é uma característica do ser humano que ele vai absorver a partir da luta espiritual, da tentação de Lúcifer, o inimigo de Deus, aquele que era um anjo de luz, mas que se rebelou contra Deus e trouxe ao ser humano a tentação, o chamado de entre também nas trevas. Rompa com Deus, diga não a Deus, passe o limite que ele colocou,
você pode ser igual a Deus. O mal nasce desse orgulho, o que C.S. Lewis vai chamar de pecado luciférico, de se colocar no lugar de Deus, no trono de Deus, isso na dimensão humana. Então ali o homem rompe, o homem cai, o homem vai viver a experiência da alienação de Deus. Ele morre espiritualmente. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em boa parte de suas cartas. Como por um só homem o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte. E a morte passou para todos os homens e todos pecaram. Essa morte espiritual, essa alienação espiritual, rompe a comunhão do homem com Deus. O homem se afasta de Deus. Ele passa a ser um ser caído, que rompe, corrompido, que vai abraçar valores que não são divinos, vai montar uma cultura que não é divina. Cada geração se torna mais maligna, mais maldosa. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Há algumas correntes dentro do cristianismo e uma entende que quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, na queda, o homem perdeu a semelhança e não a imagem. Eu abraço esse pensamento, que está ali muito dentro dos pais da igreja, Santo Agostinho e tantos outros. Agora, olha só o que é muito importante entender. Nenhum homem por si só consegue se levantar e voltar para Deus. Mas, ao mesmo tempo, todo ser humano tem um vazio que clama por Deus. Esse paradoxo da vida humana. Esse paradoxo. E olha qual é a confusão da modernidade. Porque para preencher esse paradoxo, o ser humano se olha no espelho e tenta se transformar no próprio Deus. E vai vivendo sociedades totalitárias, destruidoras da alma humana. Vai criando ideologias que tenta colocar todas elas, o homem no lugar de Deus. Ideologias que vão passando por cima de sociedades, de crianças, de homens e mulheres, que vão aniquilando o outro em nome de um ideal maligno que nasce tantas vezes no coração de um grupo, de uma pessoa, que não passa pelo critério da crítica, porque elimina todos os seus críticos, destrói a liberdade, destrói a expressão, destrói a autoridade, destrói, portanto, o passado, aquilo que traz memória, a tradição. E cada vez que passa, ele se coloca num trono maior, numa altura maior, quase perto das estrelas. É assim que o profeta Isaías descreve essa tentação do orgulho. E quantas vidas ceifadas, quantas sociedades destruídas por um orgulhoso que sentou no lugar de Deus. Agora, olha só, presta atenção nisso. A gente está indo para o final. O mal na dimensão da história e vida pessoal do ser humano advém da morte espiritual e da herança que todos os homens vivem. Porém, o sofrimento, ele tantas vezes advém de escolhas equivocadas que nós não precisávamos viver. Ah, eu estou sofrendo porque eu comprei algo que eu não consigo pagar.
Eu estou sofrendo porque eu escolhi abraçar aquilo que eu não podia. Agora, há outros sofrimentos, que são sofrimentos que dignificam. São o sofrimento de enfrentar a luta pela dignidade humana, pelo reino de Deus, pelo próximo, pela glória de Deus. Esses sofrimentos, eles tantas vezes advêm e Deus permite que ele aconteça. Não por masoquismo, mas porque ali nós enxergamos valores, nós compreendemos coisas que nunca tínhamos compreendido. Tantas vezes é preciso perder para entender o valor. E sabe, amados, eu quero encerrar dizendo para cada um de vocês o sofrimento que advém da bem-aventurança de viver os valores de Deus, de se colocar como servo, sofredor por Ele, para Ele, é um sofrimento que nos dignifica. Porém, ele não pode ser buscado com essa intenção. Eu vou sofrer para ganhar galardão. Eu vou sofrer para me tornar um cristão melhor. Um dos critérios que os pais da igreja colocavam para a igreja perseguida é: vocês não podem se entregar querendo se tornarem mártires famosos. Fujam, se escondam, lutem até o fim. Porém, eu quero terminar hoje com uma imagem linda, uma pintura de um artista italiano, renascentista, Tarsiano. Ele compõe a imagem de Cristo na quinta estação da Via Sacra. E ali é o momento onde Jesus cai e o sirineu ajuda-o a carregar a sua cruz. E é interessante que o rosto desse sirineu é o rosto do próprio autor da pintura, Tarsiano. Mas o que choca para quem está contemplando é o olhar de Cristo. Enquanto o sirineu está ali tentando aliviar a dor do servo sofredor, Cristo está olhando para mim, para você e perguntando: e você? O que está fazendo de sua vida? E você? O que está fazendo da sua história? E você? O que está fazendo dos seus dias? Sabe, é como se agora mesmo ele estivesse olhando para você nesse quarto escuro, nessa dor, nesse sofrimento, nesse ressentimento, nesse vitimismo e dizendo para você: eu te amo de uma forma incondicional. E sabe, Santo Agostinho dizia que nós temos o poder, ou tivemos o poder diante do livre-arbítrio de nos afastar de Deus, mas não conseguimos voltar por nós mesmos. Mas ele derrama a sua graça e nos resgata. Mas a partir daí ele nos convida a vivermos uma vida nova, comprometida e em transformação, caminhando cada dia para sermos alguém à sua imagem e semelhança outra vez. Que Deus te abençoe e que nesse fim de diálogos de hoje, esse olhar de Cristo penetre o seu coração como penetra o meu. Eu quero ser um sirineu para carregar a tua cruz, para aliviar o sofrimento de outros, enquanto o Senhor carrega o meu. Que sejamos sirineus e verônicas num tempo tão perdido como o nosso. Até a próxima!